Tudo bem? Eu estou com o meu livro Janelas na Bíblia. E hoje eu quero te apresentar a janela de Eutico, registrada no livro de Atos, capítulo 20, verso 9, que diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e morreu. Me parece muito sinistro que no ambiente de pregação da palavra do Senhor, onde o pregador era o ilustre apóstolo Paulo, um dos seus ouvintes morreu. Caiu da janela e morreu. Nesse texto eu apresento 4 aspectos da janela de Eutico. Primeiramente, a sua geografia. Eutico estava sentado na janela, no segundo andar. Era uma reunião temática, uma reunião espiritual. Mas ele estava na geografia errada. Ele estava entre duas realidades: a do cenáculo e a realidade lá de fora, a realidade da rua. É uma geografia perigosa ficar em cima do muro. Metade aqui e metade ali. Essa geografia representa um grande perigo para as nossas vidas. Ou estamos focados na palavra, ou estamos dominados pelo ambiente externo. Em segundo lugar, pensando na janela de Eutico, um outro aspecto é a sutil sonolência. Naqueles tempos não haviam lâmpadas, luz elétrica, tudo era na base do candeeiro. Então aquele ambiente ficava impregnado por fumaça. E aquilo sendo tragado ia aos poucos provocando adormecimentos. E diz o texto que a pregação de Paulo se estendeu. E a sonolência chegou. E dormir em cima de uma janela, adormecer na indecisão, é um fato perigoso. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Para Deus, o morno é vomitado pela sua boca. Por isso, a sonolência chegou, a desatenção, a falta de discernimento espiritual. E aí, esse jovem adormece aos poucos. Tudo começa muito devagar, muito sutil. São pequenos detalhes que vão produzindo um projeto de morte. O terceiro aspecto é a queda inevitável. Se você abrir um pouco mais a janela de Eutico, vai perceber que ele foi vencido pelo sono, como diz a palavra, e caiu do terceiro andar. A ideia é que ele travou uma luta entre permanecer consciente, sóbrio, ou ser vencido pelo sono.
o sono venceu. Eutico perdeu a batalha. Eutico perdeu a oportunidade. E o mais dramático, Eutico perdeu a vida. No ambiente de pregação da palavra, de profecia, no ambiente em que estava presente o apóstolo Paulo, o sono provocou a queda do jovem Eutico. Quem sabe você está numa grande batalha, numa grande luta, numa grande decisão e precisa estar atento, porque o diabo quer que você adormeça e perca a oportunidade e perca a palavra que está sendo liberada sobre a sua vida naquele momento. E o último aspecto da janela de Eutico é a evidente morte. Quando o levantaram, diz o texto, ele estava morto. Uma tragédia anunciada, uma posição, um sono, uma queda e uma morte. É o roteiro, é uma lógica dos que não prestam atenção no momento em que estão vivendo. Alguém disse certa vez que começamos a morrer logo que nascemos. Do ponto de vista biológico é exatamente assim. Mas existem outras mortes perigosas na vida que não é apenas a morte biológica. A morte do sonho, a morte de um projeto, a morte de um casamento, a morte de um ministério, a morte de uma vida projetada para ser um instrumento de Deus aqui na terra. Graças a Deus que o texto não termina de forma trágica. Diz a palavra que Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Que maravilhoso que o apóstolo Paulo estava ali e pôde ressuscitar o jovem Eutico. Janelas na Bíblia, a janela de Eutico. Pastor, eu quero ler esse livro. Procure na livraria Gamaliel aqui em Feira de Santana. Você vai encontrar, vai ser uma leitura edificante para a sua vida e que 2021 você saia da janela e entre pela porta para novas experiências com Deus. Acorde, desperte, preste atenção na palavra profética que está sendo liberada. Que Deus te abençoe. Beijos.